Antes de falarmos de Pérgamo, preciso te pedir uma coisa. Esquece por um momento o mapa. Esquece os impérios, os nomes dos imperadores, os templos. Porque se a gente começar por aí, vai perder o que é mais importante. A lógica que conecta tudo isso. O ponto de partida não é político, é espiritual. E ele está muito antes de qualquer trono visível. Depois do dilúvio, em Gênesis 10, acontece algo que a maioria das pessoas passa rápido demais. O texto descreve a dispersão dos filhos de Noé e vai nomeando linhagens, territórios, direções de movimento. À primeira vista parece apenas uma lista genealógica, mas não é. O que está acontecendo ali é uma distribuição de mundo. Os filhos de Noé não são apenas pessoas, são vetores. Cada um carrega consigo uma direção, uma identidade e, isso é o que o texto sugere de forma silenciosa, uma responsabilidade histórica. Quando Jafé e seus descendentes se expandem para o norte e para o oeste, não estão simplesmente migrando. Estão ocupando posições num tabuleiro que ainda está sendo montado. E aqui está o primeiro ponto que quero que você fixe. A Escritura não precisa narrar em detalhes a história de Magog, Meseque ou Tubal para que eles sejam significativos. O que importa não é o relato, é a posição. E posição, no texto bíblico, nunca é neutra. Territórios ao norte de Israel vão se tornando, ao longo dos séculos, corredores de pressão. Não porque alguém planejou isso de forma visível, mas porque a estrutura geográfica combinada com o movimento humano vai criando padrões. O norte pressiona, o norte avança. O norte, em várias camadas do texto bíblico, representa a ameaça externa. Mas quero ir além da geografia. O que acontece nesses territórios não é apenas assentamento humano. É o início de algo mais complexo. A formação de ambientes onde poder, cultura e espiritualidade começam a se entrelaçar. Povos se organizam, territórios se consolidam, culturas tomam forma, sistemas emergem. E esses sistemas, aqui está o que poucos percebem, não operam apenas no nível visível. A Escritura sugere desde cedo que há uma dimensão paralela influenciando direções históricas. Os territórios não são apenas ocupados, eles são ativados. Isso pode parecer abstrato, então deixa eu tornar mais concreto. Pensa em como uma cultura se consolida. Não é só que as pessoas passam a morar juntas. Elas começam a compartilhar uma narrativa sobre quem são, de onde vieram, o que é sagrado, o que é proibido. Essa narrativa gera coesão. A coesão gera autoridade. E quando essa autoridade começa a se expressar em estruturas, leis, ritos, símbolos coletivos, o sistema está formado. Agora-se o ponto decisivo. Esse sistema começa a exigir alinhamento. Não de forma sempre violenta. Muitas vezes de forma muito mais sutil, através da cultura, da expectativa social, da pressão coletiva. E quando esse alinhamento se afasta de Deus, algo muda na natureza do sistema. Ele não é apenas uma cultura diferente. Ele se torna uma estrutura capaz de mediar lealdade espiritual através de organização humana. Essa é a semente. Ainda não vemos o trono, mas o terreno está sendo preparado. Avança alguns séculos. Os territórios que vieram de Jafé são absorvidos por impérios sucessivos: assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos. Cada um desses impérios não apenas conquista a terra, ele reorganiza leis, culto, identidade, autoridade. E a cada reorganização, o mecanismo se torna mais sofisticado. Há uma transição silenciosa acontecendo ao longo de toda essa história, e ela é decisiva. O poder vai deixando de ser apenas força para se tornar legitimidade. Não é mais obedeça porque serei violento. É obedeça porque isso é a ordem natural das coisas, porque é sagrado, porque você mesmo acredita que é certo. Quando chegamos ao período romano, essa integração atingiu um nível raramente visto antes. Roma não governava apenas com exércitos, governava com símbolos, rituais e reconhecimento coletivo. O culto imperial não era apenas uma exigência política, era uma linguagem compartilhada. E Pérgamo estava no centro disso. Pérgamo não era apenas uma cidade importante, era um ponto de convergência. Ali, o poder político romano não estava isolado, estava sacralizado.
O culto ao imperador transformava a lealdade política em ato quase religioso. E negar isso não era simplesmente discordar de um governo. Era romper com a estrutura inteira de sentido que aquela sociedade havia construído. Além disso, Pérgamo concentrava uma densidade religiosa extraordinária. Templos monumentais, altares que dominavam a paisagem, práticas religiosas integradas à vida pública de uma forma que tornava impossível separar o cotidiano do sagrado. Cria-se então um ciclo muito preciso. A religião legitima o poder. O poder impõe a religião e a cultura reforça os dois. Esse ciclo fechado gera estabilidade, mas também gera controle. E é isso que define um sistema plenamente funcional. Ele não depende mais de coerção. Ele opera através de aceitação coletiva estruturada. Quando lemos Apocalipse 2:13, onde está o trono de Satanás, essa afirmação agora tem peso técnico. O trono não é um altar específico. Não é apenas um templo. É o ponto onde a autoridade está legitimada, a lealdade é exigida, a dissidência é punida, e tudo isso é sustentado por crença internalizada. Pérgamo é chamada assim porque ali o padrão estava completo. Mas ainda falta uma camada, a mais profunda. Em 1 Coríntios 10:20, Paulo diz que os sacrifícios oferecidos pelos gentios são oferecidos a demônios. Isso não é linguagem figurativa. É uma declaração sobre o que está operando por trás dos sistemas religiosos humanos. Há entidades reais, espirituais, que se acoplam a essas estruturas e as direcionam. Isso muda o eixo da análise. Os sistemas que vimos não são construções humanas autônomas, são interfaces entre o visível e o invisível, entre o humano e o espiritual, entre a organização social e a influência que não vem de dentro dela. E aqui está o mecanismo que quero que você veja com clareza. Uma entidade espiritual não governa como um rei humano. Ela não aparece publicamente, não assina decretos. Ela opera por mediação. Primeiro molda a percepção. Altera o que as pessoas consideram verdadeiro, necessário ou desejável. Depois, essas percepções são institucionalizadas. As crenças se organizam, as práticas se formalizam, as estruturas ganham legitimidade. E então vem o estágio mais crítico, a internalização. O indivíduo não apenas participa do sistema, ele passa a se identificar com ele. Não age por medo, mas por convicção. Nesse ponto, o sistema não precisa mais se impor. Ele se sustenta de dentro para fora. É isso que transforma uma estrutura humana em um trono. O poder espiritual não substitui o sistema humano. Ele o potencializa. Não cria estruturas do zero. Se acopla às que já existem e as direciona. E por isso o mesmo padrão se repete. Os nomes mudam. Os símbolos mudam. Os impérios mudam. Mas o mecanismo permanece. Território gera influência. Influência gera sistema. Sistema exige lealdade. E quando essa lealdade se afasta de Deus, algo espiritual se instala por trás e sustenta tudo isso. Você consegue ver a progressão agora? Em Ezequiel 38 e 39, vemos uma coalizão ainda localizada, ainda identificável geograficamente. Em Apocalipse 13, vemos um sistema, mais amplo, mais integrado. E em Apocalipse 20, a convergência total. Todas as nações sob o mesmo padrão de engano. O que começou como território se tornou sistema, e sistema se tornou rede global. O ciclo iniciado em Gênesis encontra seu desfecho em Apocalipse. E o ponto central, o que sustenta tudo isso, nunca foi o território. Foi a lealdade humana, porque no fim, não é a terra que define o trono. É o grau em que um sistema consegue moldar crença, direcionar comportamento e substituir a autoridade de Deus. Onde isso acontece de forma plena, ali um trono é estabelecido. Ontem em Pérgamo. E em qualquer lugar onde o mesmo padrão se complete. É por isso que entender Pérgamo importa, não como arqueologia, como diagnóstico.